bando de bandidos acusou o homem de fazer tudo que eles Um faziam. bando da justiça acusou o homem de fazer tudo que eles faziam. A justiça é nossa. A justiça é No Hoje na Luta, nós contamos histórias. Histórias do Brasil, do mundo, da nossa luta e da de tantos outros povos. Histórias de revolucionários e revolucionárias, de artistas, de pensadores e pensadoras, de pessoas como nós. Mas no áudio de hoje, vamos falar de uma operação policial. Isso pode até soar estranho, mas essa história tem algo em comum com as outras que a gente narra por aqui. Ela também foi determinante para os rumos que o Brasil tomou nos últimos anos. Sem entender, portanto, o que foi e para onde apontou a Operação Lava Jato, fica impossível entender como chegamos até aqui. Os processos mais importantes da política nacional nos últimos anos, como o golpe contra Dilma, a prisão de Lula e até a própria eleição de Jair Bolsonaro, foram todos eles atravessados por ela. Tanto é que aquele que ficou conhecido como a cara da operação, o ex-juiz Sérgio Moro, cresceu a partir de sua atuação na Lava Jato. A operação teve início em sua primeira fase lá em março de 2014, com uma investigação contra a atividade de doleiros envolvidos com lavagem de dinheiro. Daí o nome que deram a ela. Logo depois, essa investigação foi desaguar na relação entre esses doleiros com as maiores empreiteiras do país e a negociação de pagamento de propina a executivos do alto escalão da Petrobras em troca de favores no processo de licitação de obras da empresa. Muitos bilhões de reais foram desviados nesse esquema de corrupção. Naturalmente, quando vieram à tona, e que bom que vieram, isso revoltou a população, cansada de sentir-se traída pela classe política e por grandes empresários. O que se sucedeu em matéria de fases da operação, muitos já cansaram de ouvir falar. Mas o que mais nos interessa aqui é pensar os significados da Lava Jato para o Brasil, para o combate contra a corrupção e por que o juiz Sérgio Moro passou de herói nacional a figura pouco respeitada, em especial dentro do meio jurídico, que é de onde ele saiu. Para isso, parece importante dividir a Operação Lava Jato em dois grandes momentos, marcados pela forma como a sociedade estava enxergando a operação. Num primeiro momento, que vai do seu início, em 2014, até a prisão de Lula e a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, a operação, nas figuras de Moro e dos procuradores da Força Tarefa, contou com grande respaldo da opinião pública, alimentado pela grande mídia, porque mobilizou a esperança de que ela acabaria com a impunidade dos de cima que vigorou historicamente no país. Amplas parcelas da população acreditaram que a Lava Jato era um divisor de águas e que a partir de então os poderosos, empresários, políticos, executivos, pagariam uma prisão pelos seus crimes. Esse momento da operação coincidiu com o período de início da crise econômica no país e foi, junto com ela, determinante para o processo de erosão da popularidade do governo Dilma, que culminou no golpe parlamentar cometido contra o seu governo. Acontece que, como já apontavam os críticos da Lava Jato desde o seu início, a operação tinha forte caráter político que se expressou tanto em abusos cometidos contra o processo legal, como no caso da condução coercitiva do presidente Lula, no uso do instrumento de prisões preventivas sem necessidade e o mais escancarado deles, na atuação conjunta entre procuradores e juiz que corrompeu completamente os princípios da justiça republicana e foi comprovado através do vazamento de troca de mensagens particulares entre Sérgio Moro e alguns dos procuradores da investigação. A partir do vazamento das conversas que comprovaram a colaboração entre juiz e investigador contra os réus da operação, que ficou conhecido como Vaza Jato, a operação entrou em uma segunda fase perante a opinião pública e, junto com ela, a imagem de seus principais representantes sofreu um duro golpe. Moro, que já estava nesse momento no governo Bolsonaro, o qual ele ajudou a eleger ao impedir a candidatura do ex-presidente Lula, passou de herói nacional na luta contra a corrupção a juiz considerado suspeito pela maioria dos ministros do STF, que anularam assim todas as suas decisões no âmbito da Operação Lava Jato por conta dos abusos cometidos por ele junto com a turma de procuradores que o auxiliava a condenar réus sem provas.
O ex-presidente Lula, por sua vez, que havia sido condenado por Moro e ficou preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, teve suas condenações suspensas pelas instâncias superiores da justiça brasileira. MTST, a luta é pra valer. Cansei de ouvir abobrinhas, consultar escarolas. Prefiro escutar salsinhas, pedir socorro às papoulas e às carambolas.